Olá, essa aula foca o 8º ano do ensino fundamental e nela veremos simplificação de frações algébricas. Frações algébricas. Bom, gente, frações algébricas são aquelas que possuem letras no numerador ou no denominador ou em ambos. Bom, vejam alguns exemplos de frações algébricas. Nessa primeira aqui, eu tenho um x no numerador. Aqui eu tenho a e b no denominador. E nesse terceiro exemplo aqui, eu tenho x e y no numerador e k no denominador. Portanto, essas frações são ditas frações algébricas. Bom, gente, como vocês podem perceber, eu utilizo letras para escrever as expressões algébricas. E uma dessas letras, inclusive, pode ser o x. Então, muito cuidado, porque vocês aprendem na matemática que, quando eu quero multiplicar, eu utilizo esse símbolo, 2 vezes 3, que é igual a 6. Ou seja, esse símbolo eu posso dizer que é o x. Então, quando eu trabalho com expressões algébricas, pode haver uma confusão. Por exemplo, se eu quiser multiplicar 2 por x, eu escreveria assim, 2 vezes x. E aí, ia causar uma confusão danada. Vocês não entenderiam o que isso ia significar. Por conta disso, a gente trabalha, quando trabalha com expressões algébricas, com o ponto. Esse ponto significa multiplicação. Então, eu tenho 2 que multiplicam a letra vezes x. E quando isso acontece, eu posso escrever assim, 2x. Eu tenho um número e uma letra bem juntinho, bem coladinho. Então, eu posso dizer que é uma multiplicação de 2 por x. Eu leio 2x, é o que acontece aqui. 2x, ou 2 vezes x. AB, ou A vezes B. 3xy, 5k. Ou seja, 3 vezes x vezes y, dividido por 5 vezes k. Vamos recordar a simplificação de frações. Gente, simplificar uma fração é escrevê-la numa forma mais simples possível. É reduzir a fração aos menores números inteiros possíveis. E ela não pode perder o seu valor. Quando você reduz a fração, o valor que ela estava dando antes tem que dar após a sua redução. Bom, para simplificar uma fração, uma das maneiras é decompor os seus números. Então, por exemplo, decompor o número, se você não lembra ou se você nunca viu, veremos aqui com calma. Eu vou decompor o número 20 e 45 em fatores primos. Eu vou começar com o 20. O 20 é par. Como ele é par, eu sei que eu posso dividir ele por 2, que é o primeiro número primo aqui. 20 dividido por 2 é igual a 10. E aí eu vou continuar a divisão. Eu continuo dividindo por 2 porque 10 é par. E 10 dividido por 2 é 5. Agora, 5 não dá para dividir por 2. Eu pego o próximo número primo. O próximo é 3. Só que 5 não dá para dividir por 3. Então, eu pego o próximo, que é o próprio 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando eu chego em 1 aqui, eu paro a minha divisão e vou escrever agora o número 20 pela multiplicação desses números aqui. Então, o número 20 pode ser escrito assim, 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, eu decompus o número 20 em fatores primos. Agora, o 45. 45 eu não começo com 2 porque ele não é par. Eu vou tentar dividir por 3. Se eu dividir por 3, vai dar 15. 15 eu continuo dividindo por 3. 15 por 3 é 5. 5 não dá por 3. Aí eu pego o próximo número primo, que é o 5. E aí, 5 dividido por 5 dá 1. Então, 45 eu posso escrever 3 vezes 3 vezes 5. Aí, agora, eu vou substituir aqui. Então, 20 eu escrevi assim e 45 eu escrevi assim. Só que o 20, veja que eu escrevi 5 vezes 2 vezes 2. E aqui está 2 vezes 2 vezes 5. Isso não importa. Na multiplicação, a ordem que aparece os fatores não interfere no resultado. Continuemos.
eu observo que aqui no numerador eu tenho 5 e aqui no denominador eu também tenho 5. No final das contas, esse 5 eu posso dividir por esse 5 que vai dar 1. É quando a gente diz que corta esse daqui com esse daqui. Isso acontece porque no numerador eu só tenho multiplicações, fatores multiplicando. No denominador também. Então, se eu tenho um número aqui em cima que é igual ao número de baixo, eu posso dizer que vou cortar esse número. E agora eu vou escrever 2 vezes 2, 3 vezes 3. Eu corto porque 5 dividido por 5, gente, é 1. E 1 não interfere na multiplicação e nem na divisão. No slide seguinte, nós vamos ver com bastante calma essa coisa de cortar, tá? Nós vamos entender. Bom, resolvendo aqui, eu tenho 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 3, 9. Portanto, eu reduzi 20 sobre 45 a uma fração de 4 sobre 9. Lembra que no início eu falei que quando a gente simplifica, reduz a fração, os valores têm que continuar o mesmo? Vamos verificar isso? 20 dividido por 45. Olha o resultado aqui, 0,4444. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 4 dividido por 9. Deu 0,444 infinito, ou seja, deu o mesmo resultado. Portanto, eu posso dizer que 20 sobre 45 é a mesma coisa que 4 sobre 9. Esse 4 sobre 9, eu também digo que é a fração irredutível, ou seja, eu não posso mais reduzi-la. Já está na sua redução máxima, 4 sobre 9. Aí vocês perguntam, olha só, como eu posso chegar nessa fração irredutível sem precisar ter esse trabalho todo aqui? Bom, você pode encontrar um número que você possa dividir 20 e ao mesmo tempo dividir 45. E que esse número seja o maior possível. E quando você consegue isso, você já chega na fração irredutível. Quem já estudou, eu vou só lembrar, esse número pode não, esse número é o MDC, é o máximo divisor comum. Tem números que você olhando, você já consegue chegar nele sem precisar calcular o MDC. Mas nesse caso aqui, em especial, 20 e 45, eu sei que eu consigo dividir por 5 os dois, porque aqui é 20 dividido por 5 dá 4. Aqui é 45, dividido por 5, dá 9. Então, veja que, encontrando um número que eu possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, eu posso chegar na fração irredutível, sem precisar decompor em fatores primos. Vejamos agora o próximo exemplo, 12 dividido por 36. Bom, vou decompor 12, e aqui tem todo o processo. Eu não fiz passo a passo para o vídeo não ficar demorado, mas aqui tem todo o processo que é da mesma forma que foi feito anteriormente. Então, quando eu vou decompor 12, eu encontro 2 vezes 2 vezes 3. E quando eu decomponho 36, eu encontro 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Se você multiplicar isso aqui, você volta para o 36. E se você multiplicar isso aqui, volta para 12. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, é só uma forma de escrever quando você decompõe. E decompondo, eu posso escrever assim, agora, essa fração. E escrevendo, eu percebo que eu tenho 2 aqui, e 2 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Então, eu posso cortar esses números que se repetem. 2 com 2, 3 com 3. Fazendo isso, aqui em cima, eu deixo um 1 e fica 1 sobre 3. Esse 1 não surgiu do nada, não. Ele existe aqui nessas operações que a gente vai ver no slide seguinte. Agora, eu mostrei no exemplo anterior que eu posso achar um número e dividir ambos os valores do numerador e denominador. Aqui eu posso dividir por 12. O numerador, que 12 dividido por 12 dá 1, e 36 dividido por 12 é 3. Aí eu já chego na minha fração irredutível, 1 sobre 3. Vejamos agora esse próximo exemplo, 4x ao quadrado dividido por 2x. Eu vou decompor 4, que pode ser escrito 2 vezes 2, 4, e posso decompor x ao quadrado. Para decompor x ao quadrado, olha só o que eu fiz.
eu dividi x por x. Então, x ao quadrado dividido por x, vocês já estudaram potência. Quando divide potência, por exemplo, x ao quadrado dividido por x elevado a 1. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, fica x elevado a 1 aqui, certo? E esse x eu divido novamente por x, que dá 1. Chegando aqui, eu posso escrever que x ao quadrado é igual a x vezes x. E aí, depois da decomposição, eu tenho essa fração aqui, equivalente a essa. 2 vezes 2 vezes x, e 2 vezes x embaixo. Eu vou cortar esse 2 com esse 2 e esse x com esse x. Cortando, eu tenho 2 vezes x, 2x sobre 1, porque aqui embaixo corta e fica 1. Que eu também posso escrever 2x. Bom, mais uma vez, se eu não quiser decompor em fatores primos, como eu poderia fazer? Você vai encontrar um número ou uma expressão que você possa dividir tanto em cima quanto embaixo. E eu observo que eu posso dividir em cima por 2x, 4x ao quadrado, dividido por 2x, dá 2x. Vê se não é, gente. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Beleza. E 2x eu posso dividir também por 2x, que dá 1. 2x vezes 1 é igual a 2x. Então, está feito aí a nossa redução. Agora, preste atenção que eu mostrei como você decompor x ao quadrado. Só que isso se torna assim meio que chato e complicado às vezes. Mas isso aqui é uma potência. Se você estudou potência, você sabe que o número que aparece aqui em cima, chamado de expoente, diz quantas vezes você vai repetir o número de baixo multiplicando ele por ele mesmo. Então, se tem 2 aqui, eu repito 2 vezes. Olha só, x vezes x. Então, vejamos. Eu tenho aqui x ao quadrado é x vezes x. E y à quarta é y vezes y vezes y vezes y, 4 vezes o número de cima, diz quantas vezes você repete o de baixo multiplicando, simples assim. Então, para você decompor uma letra que está a um expoente, basta você repetir essa letra, o número de vezes que o expoente pede. Aqui eu tenho a ao cubo, b ao quadrado, c. Eu vou repetir cada uma delas. A 3 vezes, a vezes a vezes a, b 2 vezes, b vezes b e c uma vez. Porque quando não tem nenhum número aqui em cima, é implícito que eu tenho o número 1. Vamos ver na sequência essa coisa de cortar, para a gente ficar bem entendido sobre isso. Por exemplo, esse 2 eu cortei com esse 2 com esse 3 com esse 3. Então vamos entender bem isso aí. Preste atenção, eu vou pegar o exemplo da letra A. Olha como ficou. 20 sobre 45 ficou assim. 2 vezes 2 vezes 5, que aí dá 20. E 3 vezes 3, 9, vezes 5, 45. Beleza, aqui é a decomposição. Só que eu percebo que eu tenho 5 aqui em cima e 5 aqui embaixo. Quando eu trabalho com fração, o que eu fizer no numerador e fizer no denominador, se eu fizer a mesma coisa, a fração continua com o mesmo valor. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse 5 daqui de cima e dividi por 5. E peguei esse 5 e dividi por 5. Na verdade, eu simplifiquei esses dois números aqui. E fazendo isso, a fração fica assim. 2 vezes 2 vezes 1. Porque 5 dividido por 5 é 1. E 5 dividido por 5 aqui embaixo também é 1. E quando dá 1, esse 1 não interfere no resultado. Não importa se tem esse 1 aqui em cima nem aqui embaixo. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. Vezes 1, dá 9. Então, olha só. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Vezes 1. Então, esse 1 aqui, tanto em cima quanto embaixo, não vai alterar o resultado. Vai dar 4 sobre 9. Por isso que a gente diz que corta esse com esse. Quando eu tenho uma fração que em cima no numerador eu tenho fatores de multiplicação e embaixo também eu tenho fatores de multiplicação e detecto que existem números iguais em cima e embaixo, aí eu posso ir cancelando, posso ir cortando. Mas é interessante entender a existência desse 1 aqui, porque às vezes quando eu corto tudo aqui, foi o que aconteceu no exemplo anterior, que no numerador eu cortei tudo, mas eu digo que tem esse 1 aqui e mantenho ele. Então, vejamos aqui.
Eu tenho novamente a letra A, 20 sobre 45. Eu agora não vou dividir esse por 5 nem esse por 5. Eu vou dividir esse por esse. É outra forma também. 5 dividido por 5 vai dar 1. E aí eu posso escrever assim. 2 vezes 2 dividido por 3 vezes 3. E essa divisão aqui vezes 1. Aí você me pergunta, sim, mas vezes 1, quem é que está multiplicando por esse 1? É a parte de cima ou a parte de baixo? É a parte de cima, gente. Por quê? Esse número aqui, todo número inteiro, pode ser escrito assim, ó, em forma de fração com denominador 1. Então, esse 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Aí fica 4 vezes 1 e 9 vezes 1. Voltamos para cá, que, de novo, não vai interferir no resultado. E é por isso também que se eu tiver um exemplo assim, onde eu cortei tudo, digamos que eu cortasse esse 2 e esse 5. Aqui em cima, ainda teria um 1, porque é o resultado dessa divisão desse número que é igual, que está em cima, pelo de baixo. Então, no final das contas, eu sempre vou ter um 1 aqui em cima, que nesse caso não tem necessidade de eu colocar. Aí eu tenho aqui a letra B, vejamos. 12 sobre 36, olha como ficou. Não foi assim a decomposição? Eu vou simplificar 2 por 2, que dá 1. E embaixo 2 por 2, que também dá 1. Vou simplificar esse 2 por 2 e esse 2 por 2, que vai dar 1 e 1 também. E simplifico esse 3 por 3 e esse 3 daqui também divido por 3, que vai dar 1. Então veja que tudo isso aqui não vai interferir no resultado. Mas embaixo eu tenho o número 3 que sobrou, multiplico por 3. Só que em cima fica um 1. Então, tá vendo? Foi o que eu estava tentando explicar anteriormente. Quando você corta tudo que está em cima, continua um 1. Esse 1 não vem do nada, vem disso aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 embaixo, tudo 1 vezes 3, 3. Então, dá 1 sobre 3. E no slide anterior, quando a gente viu esse exemplo, fica parecendo que esse 1 vem do nada, assim. Poxa, de onde veio esse 1? Tá, daí. Continuando a letra B, uma das formas também que eu posso fazer é achar o MDC. Então, o maior divisor, porque se eu uso o maior divisor, eu vou ter o menor resultado. Então, se é o maior divisor dos dois números, eu vou achar o menor resultado tanto para o numerador quanto para o denominador, e aí eu vou dizer que a fração está reduzida. Então, nesse caso, o MDC é 12. 12 dividido por 12 dá 1. E 36 dividido por 12 dá 3. É uma forma mais rápida, menos trabalhosa. Mas vamos dizer que você tem um número grande e você não lembre como calcular o MDC, ou como achar o MDC para fazer isso. Você pode fazer parcialmente. Por exemplo, 12 sobre 36. Aí você lembra, poxa, aqui é pá e aqui é pá, então eu vou dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 36 dividido por 2 dá 18. Está reduzida? Não. Que eu percebo que 6 é par, 18 é par, e eu então continuo a dividir por 2. Então eu vou dividir por 2, dá 3 sobre 9, 18 dividido por 2, 9. Então eu percebo que eu consigo resolver mesmo que eu não saiba o MDC. E fazendo assim por partes, é quase um processo de decomposição. Então olha só, 3 sobre 9 está reduzido? Não. Eu ainda posso reduzir, porque eu observo que 3 eu consigo dividir por 3 e 9 eu consigo dividir por 3, que dá 1 sobre 3. Então veja que mesmo eu não sabendo o MDC, ainda assim eu consigo chegar na forma irredutível da fração, fazendo por partes, fazendo a divisão, a simplificação da fração por partes, como se eu estivesse decompondo mesmo. Sigamos. Simplificar 50 sobre 120. Então, uma das formas, vocês já sabem, é decompor. E aqui está a decomposição de 50 e 120 em fatores primos. Sendo assim, eu posso escrever 50 como 2 vezes 5 vezes 5 e 120 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E vocês já entenderam e já sabem que os números que são comuns ao numerador e denominador, eu posso cortar. Então, cortei esse 2 com esse 2 e esse 5 com esse 5. Fazendo isso, me resta 5 sobre 2 vezes 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 5 sobre 12. E vocês, claro, poderiam fazer 50 dividido por 10 e 120 dividido por 10, que é o MDC.
E aí eu já chegaria em 5 sobre 12. Mas eu não vou fazer essa divisão. Eu simplesmente vou cortar esse zero com esse zero. Olha que legal, gente. Quando no numerador eu tenho um número que é múltiplo de 10 e no denominador também eu tenho um número que é múltiplo de 10, basta eu cortar os zeros. Um zero com o outro zero aqui. Então 5 vezes 10 é 50. Por isso que eu digo que é múltiplo de 10. E 12 vezes 10 é 120. Ou seja, múltiplo de 10. E quando isso acontece, basta eu cortar um zero com o outro zero. Ah, e se fossem dois zeros, 500 e 1200, poderia cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Para cada zero do numerador, eu corto com um zero do denominador. Então, por exemplo, se aqui fosse 50 e aqui embaixo 1200, eu cortava esse zero com esse zero e sobraria um zero aqui, ficava 5 sobre 120. Vejam, não queiram fazer isso não. Por exemplo, 35 por 65, vocês cortarem esse 5 com esse 5. Não tem nada a ver. Quando você faz esse corte aqui, é porque você está dividindo 50 por 10, que dá 5, e 120 por 10, que dá 12. Por isso que a gente simplifica dizendo que está cortando aqui, ó, esse zero com esse zero. Porque aqui você não pode cortar, porque você não está multiplicando 3 vezes 5 e embaixo não é 6 vezes 5. Se fosse, vocês poderiam cortar. Não corta porque o último número desse 35 é igual ao último número do 65. 5 com 5, não é por isso. Então não pode cortar, isso é diferente de 3 sobre 6. Vamos ver, olha só, 35 dividido por 65 é igual a 0,538. Agora vamos fazer 3 dividido por 6 é igual a 0,5. Ou seja, não tem nada a ver. Continuando. 14x ao quadrado y, 28x ao cubo. Eu vou decompor 14 e 28. Decompondo 14 e 28, eu tenho que 14 é 2 vezes 7 e 28 é 2 vezes 2 vezes 7. E aí eu posso escrever assim: 2 vezes 7 vezes x, porque você aprendeu que o número de cima, o expoente diz quantas vezes você repete a base, que é o x, e y tem 1 aqui em cima, o expoente 1. Não coloca, mas tem. Então, vezes y uma vez. Embaixo eu tenho 2 vezes 2 vezes 7, vezes x, vezes x, vezes x. E aí, eu fazendo os cortes que eu percebo, eu fico com y em cima e 2 vezes x embaixo. Beleza, galera? Continuo no próximo vídeo para que esta aula não fique muito grande.